E no quadro 8 em ponto de hoje, o Rodrigo Cardoso conversa com o senador Paulo Bauer. Rodrigo. Bom dia, Sabine. Bom dia, Marcela. Bom dia, você de casa. Hoje, ele é senador, mas já foi secretário de Educação 2 vezes, já foi vice-governador, já foi também governador em exercício por 13 oportunidades, já foi deputado federal por 4 mandatos. Currículo, senador Paulo Bauer, do PSDB, tem de sobra. Bom dia, senador. Tudo bem? Seja bem-vindo ao 8 em ponto. Obrigado, Rodrigo. Senador, qual é o atual momento político do Congresso? Como é que se mantém uma agenda de votações, uma agenda de debates, de funções mesmo do Senado e da Câmara num ambiente político como esse hoje que o Brasil tem? O momento é muito tenso. O momento traz muitas preocupações, porque o Congresso, que deveria estar votando propostas e projetos para o país, se encontra hoje com a responsabilidade de decidir os destinos do Brasil em função do governo que o Brasil precisa ter. Nós temos um processo de impeachment tramitando na Câmara dos Deputados, existem fatos políticos acontecendo seguidamente. O maior partido do país, que é o PMDB, decidiu deixar o governo, portanto não apoiar mais a presidente Dilma e votar a favor do impeachment. E isso gera a cada dia mais expectativas no sentido de que o processo de impeachment vá efetivamente ser aprovado, porque são necessários 352 votos na Câmara dos Deputados para que o processo venha para o Senado, onde acontecerá o julgamento. Primeiro, o afastamento da presidente por 42 votos e depois o próprio término do mandato dela, se o julgamento a considerar responsável pelos atos. E aí, obviamente, nós teríamos a posse do vice-presidente. O momento é de preocupação, mas mesmo assim, muitos projetos ainda andam e são votados. E nós conseguimos, efetivamente, com isso, atender às aspirações da população. Para além de a presidente sair ou não sair do poder, e isso quem vai decidir são as instâncias legais para isso, o que essa crise política tem a ensinar para a classe política brasileira? Não só para o partido do governo, mas também para todos os demais partidos, incluindo o PSDB. Eu acho que ela ensina que nós devemos atuar mais e sempre, principalmente no sentido de informar a sociedade e de trazer para os partidos políticos e para a política mais gente com responsabilidade, com compromisso social, com patriotismo, porque se nós conseguirmos trazer mais gente, nós vamos ter mais candidaturas, nós vamos ter mais pessoas com espírito crítico discutindo os problemas do país. Não dá para deixar a política fluir naturalmente sem fazer nada. Nós temos que promover a política para evitar que em eleições o povo cometa grandes erros, votando em excesso em favor de um partido ou de uma candidatura. Nós vimos na última eleição o povo votar na presidente Dilma. Não foi o caso de Santa Catarina, é bem verdade, mas no Brasil isso aconteceu de forma majoritária. Ela enganou o povo dizendo que o Brasil estava bem, quando não estava. Então, os partidos políticos deveriam estar mais atuantes no sentido de avaliar e de discutir com a sociedade os reais problemas que nós vivemos. Ao mesmo tempo, era preciso e é preciso conscientizar o povo brasileiro de que não se pode votar num partido só porque ele vai ganhar. É o que aconteceu na última eleição. O Congresso passou a ser uma casa com uma força política muito grande de sustentação e de base do governo. O governo teve, durante esses 3 anos, ou durante esse 1 ano e meio de mandato da presidente Dilma, quase 350, 400 deputados a seu favor na Câmara e mais de 50 senadores, dos 81 senadores, a seu favor no Senado. Isso não é positivo para a democracia, isso é uma demonstração da nossa fragilidade partidária que precisa ser corrigida. Senador, vamos falar um pouquinho de projetos agora. O senhor acabou de falar que mesmo durante a crise foi possível votar e aprovar matérias. Por exemplo, o senhor foi escolhido por uma comissão mista, né, que vai debater uma medida provisória com regras para enfrentamento do Aedes aegypti. Como é que essa comissão mista vai trabalhar? Como é que vai ser conduzido esse debate? Ela já está trabalhando, eu sou o presidente dessa comissão. A medida provisória que foi editada foi apenas editada com o propósito de poder abrir porteiras, derrubar portas para que os agentes sanitários possam conferir, fiscalizar propriedades e evitar a proliferação do mosquito, mas esta medida provisória recebeu mais de 100 emendas
Todo tipo de proposta está lá sendo analisada. Nós já estamos agora na 3ª audiência pública, vamos fazer a 4ª essa semana para depois votar. É preciso que esse mosquito seja derrotado pela consciência da população. É preciso que todos contribuam, que todos façam sua parte e aí nós vencemos a guerra. Porque colocar veneno, colocar recursos biotecnológicos, etc., ajuda, mas não resolve o problema. O problema é sanitário, precisa haver conscientização. O senhor também tem outros projetos, estava olhando o seu rol de projetos que estão em apreciação no Senado, alguns já foram até para a Câmara dos Deputados. O senhor tem muitos projetos voltados para o setor produtivo, não é? Para a desoneração de impostos, é uma característica do seu mandato? É porque eu defendo Santa Catarina. Santa Catarina é um estado produtor, é um estado industrial. Nós não podemos, por exemplo, cobrar impostos de produtos que são fabricados com a utilização de material reciclado. Se uma garrafa PET já pagou imposto pela sua existência, no momento em que nós decompomos ela e usamos aquele plástico para fazer, por exemplo, uma caneta de plástico, o imposto daquela caneta teria que ser mais baixo, porque aquele plástico já pagou imposto uma vez, não é correto cobrar mais uma vez. Além disso, esse fato ajuda o meio ambiente. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos aprovado na Câmara dos Deputados um projeto que exige, por exemplo, agora a inscrição em todos os produtos alimentícios, na caixa, na embalagem, dizendo que aquele produto tem lactose. É um projeto meu, que tem apoio em todo o país, importantíssimo, porque tem pessoas que têm intolerância à lactose e sofrem muito por não saberem da existência do leite ou dos seus derivados nos produtos. Então, a nossa lei pretende corrigir isso. Isso é um trabalho que já ajuda as pessoas, não tanto as indústrias e não tanto a produção, mas dá qualidade de vida e conforto para os cidadãos. Bom, senador, tem um projeto de lei bastante polêmico que está em apreciação no Congresso Nacional que envolve as terceirizações. O seu colega de Senado, Paulo Paim, está concluindo as audiências públicas e disse que dificilmente o projeto deverá ser aprovado tal como está. Qual é a sua posição sobre esse assunto? As terceirizações, elas são importantes para dar mais competitividade para o país ou é retirada de direitos trabalhistas? Nós devemos garantir a terceirização sem perda de direitos trabalhistas. Essa é a discussão. Não adianta simplesmente dizer que a terceirização vai prejudicar o trabalhador. Pelo contrário, ela vai gerar mais empregos. Agora, é preciso estabelecer parâmetros. Por exemplo, estabelecendo que num momento de safra, num momento de alta produção, por exemplo, uma empresa ou um setor empregador não contrate toda a mão de obra terceirizada. Não é possível você imaginar que num determinado momento, quando há excesso de consumo ou quando há uma grande necessidade de mão de obra para determinada produção, você não poder contratar como mão de obra temporária e terceirizada aqueles funcionários que são necessários para aquele período. Porque senão você contrata 1.000 quando você precisa durante o ano inteiro apenas de 700. Então é preciso ter um percentual de limites estabelecido. Uma proposta minha nesse sentido está tramitando no Senado. E eu tenho certeza que o Brasil não vai para trás. Os grandes países, as grandes economias mundiais têm o modelo da terceirização implantado, sem perder e sem retirar nenhum direito trabalhista em relação ao trabalhador. Portanto, eu considero que esse tema é um tema que precisa de muito debate, que precisa de muita análise, mas também tem muita urgência no sentido de ser implementado, porque as indústrias, o setor produtivo, o setor agrícola, agroindustrial, ele precisa efetivamente de mão de obra. Não de mão de obra barata, mas sim de mão de obra qualificada. E o trabalhador precisa ter os seus direitos preservados, obviamente. Senador, para além da questão da crise política, o que é preciso do ponto de vista da agenda econômica também para o país voltar a retomar esse crescimento econômico com sustentabilidade, com solidez? A primeira providência seria a de o governo mostrar responsabilidade e seriedade. A gente vê países como a Argentina, que recém elegeu um novo presidente, dar exemplos e com isso a economia se ativa. Exemplos no sentido de diminuir o número de ministérios, de cargos políticos, exemplos no sentido de fazer coisas e tomar providências que sejam racionais e que estimulem a economia. Nós hoje, infelizmente, estamos vendo o governo gastar muito mais do que arrecada, dá déficit fiscal. Nós vemos o juro aumentar a cada dia.
coisa impossível porque não ajuda no consumo. Se a gente paga mais juro, a gente tem menos dinheiro para comprar coisas. E se compra menos coisa, tem menos emprego. O governo agora quer aumentar o imposto e, além disso, quer voltar com a CPMF. São tudo exemplos ruins, prejudiciais. O governo deveria, sim, estimular a atividade econômica, reduzindo impostos, reduzindo cargos de ministro, diminuindo os juros. Isso faria com que a economia nacional fosse outra vez ativada, nós teríamos outra vez empregos. Nós estamos hoje com quase 10 milhões de desempregados no Brasil e o número continua crescendo. Isso reduziria a inflação, porque se o governo gasta menos, obviamente a inflação baixa. Nós precisamos, sim, de um governo que governe, de um governo que entenda de economia, de um governo que nomeie ministros e autoridades na área econômica que compreendam a vida das pessoas e não apenas a matemática da contabilidade e dos números. Senador pelo PSDB de Santa Catarina, Paulo Bauer, muito obrigado pela sua presença aqui no 8 em Ponto. Muito obrigado, eu agradeço, um bom dia a todos. E esse foi o 8 em Ponto de hoje com o senador do PSDB de Santa Catarina, Paulo Bauer. Amanhã a gente volta com mais um convidado aqui no 8 em Ponto.